Bom, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias para um texto que li alguns dias atrás e ainda ficou em minha mente, em meu coração, e eu gostaria de ler e conversarmos um pouco mais. Está no livro de Atos dos Apóstolos, Atos que foi escrito por Lucas, o doutor Lucas, que escreveu o livro de Atos. E em Atos 18, versículos, a partir dos versículos 9 e 10. Atos 18, 9 e 10. E são Atos dos Apóstolos, e fala muito sobre também as experiências que os apóstolos tiveram, né? Inclusive Paulo relata muito das suas experiências que ele teve, as suas experiências de oração. E isso me fez lembrar de alguns episódios, algumas passagens na vida de Paulo o apóstolo e de como ele conseguia resolver as suas situações, os seus problemas, as circunstâncias, as dificuldades que ele enfrentou, passou na vida. De fato, Paulo é um exemplo assim importante para nós cristãos. E Atos dos Apóstolos, como eu falei, capítulo 18, versículo 18 e 19. Fala assim, os irmãos acharam aí? Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. E o versículo 11, para terminar esse parágrafo, diz: assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. É interessante essa expressão, né, que o Senhor falou a Paulo através de uma visão. Diz: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Em outra versão diz: não te cales, porque eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou ferir. Que palavra de ânimo, de consolo, né? De inspiração, de força que Deus trouxe para o coração de Paulo. E essa palavra, essa mesma palavra que nós lemos hoje, é uma palavra que nós tomamos para nós, né? E na nossa meditação de hoje, nós lemos que Paulo está chegando à cidade de Corinto. Paulo vinha da cidade de Atenas e foi para Corinto. E ali, em uma noite, Jesus visita o coração de Paulo justamente para consolá-lo, né? A angústia, a tensão, o medo, muitas vezes visitaram o coração do apóstolo. Pois não foi em todos os lugares que Paulo chegou e ele foi bem recebido, e ele foi acolhido. Não foi em todos os lugares. E uma vez que o apóstolo não era acolhido, não era recebido, ele ficava impedido também de expor a mensagem, a palavra de Deus. E a palavra de Deus também não era aceita, não era acolhida, não era recebida. A gente vai ver aí que esse versículo diz que ele sofreu resistência e maldições. Amaldiçoaram Paulo quando ele chegou lá para falar, quando ele começou a pregar. E aí eu fiquei pensando de onde vinha essa força para Paulo continuar, mesmo com tantas resistências, com tantas dificuldades, com tantas situações adversas, contrárias, e ele ainda continuava persistindo, continuava motivado, sem desanimar. Porque é natural, quando a gente sofre resistência, né? Quando a gente sofre oposições, a gente esfriar o ânimo. Isso meio que faz parte da natureza humana. E de onde é que Paulo tirava então essa força para continuar, para permanecer, para persistir? De onde vinha a intrepidez do
do apóstolo Paulo. Com certeza, vinha do consolo que ele recebia de Deus. Vinha da força do alto que o fazia levantar e não lhe permitia que ficasse prostrado e desanimado. As dificuldades na cidade de Corinto eram muitas. Havia muitos problemas. Um, porque a comunidade era uma comunidade grande. E quanto maior a comunidade, proporcionalmente maior os problemas. Paulo queria anunciar, e Deus disse, o versículo diz que Deus disse que tinha muita gente ali que ele queria falar, que ele queria anunciar. Para que o medo não se apoderasse dele, o desânimo não paralisasse, e as numerosas dificuldades não tirassem a coragem e a ousadia, é que Deus vem ao socorro de sua fraqueza. E diz: não tenha medo, continue a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Oh, glória a Deus. Irmãos, a gente ouve isso de Deus, a gente não pode ter medo, a gente não pode parar, a gente não pode desanimar, não é? E é Deus que está dizendo isso hoje para mim e para você. Não tenha medo, não se cale, não entregue os pontos, não deixe o desânimo ter a última palavra na sua vida e na minha vida. Essas palavras são para nós hoje também. Quando olhamos para a nossa vida e vemos que existem muitas situações que querem nos calar, que às vezes nos calam, nos atemorizam, nos tiram o vigor da alma e do espírito e nos deixam muitas vezes desanimados, é verdade. As dificuldades às vezes estão dentro da nossa casa, dentro da nossa própria casa, estão às vezes no nosso trabalho, estão às vezes na nossa própria comunidade onde nos reunimos. E às vezes dizemos assim: não, eu não dou mais conta disso. Isso para mim está muito, chega. O estresse nos visita e o desânimo começa a tomar conta de nós. E como diz o próprio nome, desânimo é a perda do ânimo, da vitalidade da nossa alma e o vigor para fazermos aquilo que é a nossa missão. É importante entendermos que cada um de nós temos uma missão no corpo de Cristo. Nós temos uma missão onde estamos plantados, onde estamos. E às vezes, por essas circunstâncias, nós perdemos essa dimensão, essa visão, e ficamos como que estagnados, parados, né? Perdemos essa percepção de nós mesmos, da nossa função, do nosso papel no corpo de Cristo, da nossa missão. Hoje Deus quer revigorar a sua alma, quer revigorar o seu espírito e lhe dar uma coragem nova, uma disposição nova, uma vontade nova para continuarmos a realizar a sua vontade, onde a missão lhe chamar, onde os compromissos são muitos, onde as necessidades existem. Hoje Ele quer dar um novo vigor à sua alma e ao seu espírito. E é Deus quem está dizendo isso para mim e para você. Não tenha medo, não se cale, não se amedronte, não entregue os pontos, não deixe o desânimo ter a última palavra na sua vida. Existe um pregador, aqui faleceu um pastor, chamado Oswald J. Smith. Ele foi pastor no Canadá, em Toronto, de uma igreja. Ele fundou uma igreja chamada Igreja dos Povos, Igreja das Gentes, a tradução seria essa. E ele falou, a igreja dele teve um impacto muito grande no campo missionário no Canadá. E uma frase dele que realmente nos faz pensar, o Oswald Smith disse assim: Deus às vezes fala através de sonhos e visões. Muitas vezes Ele fala através de pessoas. E sempre fala através da sua palavra. Amém. Na verdade, Deus às vezes fala através de sonhos e visões. Muitas vezes fala através de pessoas. E sempre fala através da sua palavra. A gente percebe, o livro de Atos fala alguns relatos, algumas vezes, das quais Paulo sentiu em uma situação, em uma circunstância, onde ele
ficou meio assim como que perdido, ficou meio assim como que sem orientação. E como dissemos, ele foi buscar o auxílio, a ajuda em Deus, através da oração. Isso nos mostra, nos diz, que nos dá um caminho, podemos aprender com ele, irmãos, que não existe um outro meio, uma outra ferramenta, um outro meio possível, senão a oração, para resolvermos os nossos conflitos, as nossas situações. E a palavra também dele, que nos fala sempre, né, como acabamos de citar esse pensamento nos outros livros. E o livro de Atos fala alguns registros, ou diz de alguns registros, onde Deus falou com Paulo, e Paulo falou com Deus, procurou ele. A primeira vez que vemos isso foi lá no caminho de Damasco. Lá no capítulo 9 do livro de Atos, fala que Paulo, a gente conhece a história, vinha no caminho de Damasco, e o Senhor, ressurrecto, apareceu a ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Por que me persegues? E Saulo pergunta: mas quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo se quebranta a Jesus e vai para o deserto da Arábia e passa 3 anos lá. Depois de 3 anos no deserto da Arábia, ele volta para Jerusalém, encontra com Barnabé, e Barnabé agora apresenta Paulo aos líderes da igreja de Jerusalém e aos irmãos, falando que Paulo agora é uma outra pessoa, que Paulo, que era um perseguidor, agora se converteu. E o que aconteceu lá em Jerusalém? Os irmãos e as pessoas não acreditaram nele. Os líderes religiosos da época não acataram o seu testemunho. E Deus aparece a ele, porque Paulo entra no templo, o texto lá em Atos 9 diz que ele saiu, e ele entra no templo e vai orar. Vai orar diante dessa situação de rejeição, diante dessa situação de não ser recebido, de não ser aceito. E ele entra no templo e vai orar. E aí Deus fala com ele e diz assim: saia de Jerusalém, porque ninguém vai ouvir você, ninguém vai dar crédito, ninguém vai ouvir o seu testemunho, ninguém vai acreditar no seu testemunho, na sua experiência, e eu vou levar você daqui embora, daqui de Jerusalém. E pela 3ª vez que está registrado no livro de Atos, Paulo agora está em outra circunstância. Lá no capítulo 16 diz que Paulo está numa viagem missionária. E ele está na dúvida se ele vai para Bitínia ou se ele vai para a Galácia. Ele diz que as portas estavam fechadas, não tinham portas abertas. E ele está naquele dilema, sem saber direito para onde ele vai. Ele está como que desorientado. E aí Paulo vai buscar o Senhor, vai procurar o Senhor. Vai procurar o Senhor. E aí Deus fala com Paulo através de uma visão. Ele vê um homem da Macedônia, um macedônio, que diz assim: passa a Macedônia, vem para a Macedônia e nos ajuda. E Paulo acorda no outro dia, fala com quem está com ele: nós vamos para a Macedônia. Alguém deve ter perguntado por quê? Porque Deus falou, Deus mandou. E vai Paulo, passa a Macedônia e vai ajudar os irmãos lá. Ou seja, todas as vezes que Paulo se encontra nessa situação, nesse dilema, em alguma situação difícil, de dificuldade, Paulo busca a Deus em oração. E é interessante, né? É interessante isso. Agora, nesse texto que nós lemos, de Atos 18, 9, 10, fala justamente isso, que ele está, como eu falei, ele está na cidade de Corinto, o chefe da sinagoga se converte, aí substituem o chefe da sinagoga, põe um substituto, o substituto também se converte, isso cria uma confusão entre os líderes religiosos de Corinto. Mas o texto diz que o povo resistia a ele e amaldiçoavam a ele. E aí, certa noite, o Senhor aparece de novo em visão a Paulo e diz: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo. Continue falando. Glória a Deus.
E quando ele está indo para Roma, um dos últimos relatos do livro de Atos, quando ele está indo para Roma, os irmãos lembram que o navio enfrenta uma tempestade e o navio começa a parecer que vai naufragar, e ele vai para o porão. O texto diz que ele vai para o porão, e o que é que ele faz, irmãos? Vai orar. E Deus fala com Paulo de novo e diz assim: ó, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Que o navio vai afundar, agora ninguém vai morrer. Mas Deus fala. E Paulo tinha um problema, porque os historiadores dizem que Paulo fez 3 viagens. Sabe viagens de navio? E sabe quantas vezes ele naufragou? 3 vezes. Toda viagem de Paulo terminava em naufrágio. Então, eu fiquei pensando o que é que Paulo fazia quando ele se sentia nessa situação de como se fosse desorientado. Tem um versículo no Salmo 48:14, não precisa você ler, abrir, eu vou ler para você, que diz assim: que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, Ele será o nosso guia até o fim. Vamos dizer juntos? Que esse Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Então vamos dizer mais uma vez forte: que esse Deus é o nosso Deus para todos sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Aleluia. Deus é o nosso guia e será até o fim. E somos orientados e reorientados em Jesus. Você já deve ter ouvido falar de um fenômeno chamado desorientação espacial. Não sei se você já ouviu falar. Esse fenômeno é muito comum para os pilotos de aeronaves, de aviões e para mergulhadores. É uma terrível experiência onde o piloto perde a noção de orientação espacial, porque nós temos alguns sentidos quando estamos com os pés no chão da terra. Nós temos os sentidos do ouvido médio, né? Os sensores da pele que nos dão essa orientação espacial. Mas quando nós estamos no ar, no aeronave, naquelas sujeitos ou submetidos às velocidades, o nosso corpo muda de comportamento. E, é claro, o órgão principal, primordial para nos dar essa orientação espacial é a visão, são os olhos. Mas eu não sei se você sabe que 14%, diz a estatística, que 14% dos acidentes aéreos são provocados por a desorientação espacial. Alto, eu achei alto isso, né? Então, desorientação normalmente ocorre quando a gente perde a visão no horizonte. E como é fácil para um piloto, por exemplo, de avião, perder esse horizonte numa noite escura, ele não tem como ver, né? Ou um mergulhador nas profundezas do oceano, né? Ou mesmo um piloto quando pega uma quantidade enorme, um branco sem fim das nuvens, ele fica desorientado, porque se ele olhar pela janela, ele não consegue ver nada, né? Felizmente que hoje pilotos e mergulhadores usam de alguns instrumentos que ajudam a dar essa orientação espacial, né? Essa orientação gera um falso horizonte, né? Um virtual horizonte, na verdade. Instrumentos simples como altímetro, como bússola, como medidores de profundidade, hoje já podem salvar vidas de pilotos e mergulhadores desorientados. Mas isso nos leva a pensar que nós, como cristãos, navegando nesse mundo de trevas, às vezes passamos por algum tipo de desorientação, né? Essa confusão das nuvens. Temos às vezes uma desorientação para tomar uma decisão. Foi a situação onde Paulo se encontrou várias vezes, algumas vezes, né? O sistema desse mundo, né? O sistema de valores sensacionalista desse mundo caído. Como é fácil nós pensarmos que estamos subindo, estamos descendo, como é fácil confundirmos a esquerda com a direita, o aqui com o lá, né? É muito fácil nós perdermos essa orientação.
de achar que o certo é errado, que o que é bom, que o que é mal é bom. E, felizmente, Deus nos orienta e reorienta o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma em Jesus Cristo. Nosso Salvador, Ele ascendeu, Ele levantou da morte vitorioso e Ele reparte a sua vitória com todos aqueles que creem. Amém. Podemos buscar em Deus essa reorientação para a nossa vida, para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Irmãos, precisamos buscar. Eu tive uma experiência certa vez que foi algo parecido com essa desorientação espacial. Eu lembro que era um inverno, eu estava indo, acho que para o Missouri, e já era de madrugada, e era uma noite que estava nevando bastante. E para o meio do país tem algumas highways que o movimento de carro é muito baixo. E você, às vezes, o nível da rua está mais ou menos no nível do solo dos lados, das laterais. E se não passa carro há muito tempo, você vê uma marca muito leve dos carros que passaram ali, mas estava nevando que cobria a pista e o acostamento, e você já não sabe bem se você está na pista ou no acostamento, a menos quando você passa naquele sonorizador, você vai sair da pista, você vai para cá e volta. Mas a experiência foi que estava nevando muito forte e eu transformava a luz alta, a luz baixa, mas eu não conseguia enxergar mais do que um palmo na minha frente, e só aquela neve caindo, e você fica como se estivesse assim, meio no espaço e um pouco desorientado. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência parecida, mas é mais ou menos assim. Então, irmãos, nós temos, na verdade, uma ferramenta, nós temos, na verdade, essa ao nosso alcance, essa arma ao nosso alcance, que é buscarmos em Deus a orientação para a nossa vida. Então, como eu falei, Paulo, nesse texto agora lemos que Paulo está na cidade de Coríntios, e embora aquela situação, o chefe da sinagoga tivesse se convertido, que os cristãos, alguns deles, alguns dos líderes, não os cristãos, líderes religiosos, que alguns dos irmãos não o aceitavam, imposiam imposições, resistiam e amaldiçoavam, e criou esse clima de medo, de temor, talvez de desânimo, e o Senhor aparece a ele nessa visão, e vai ao socorro dele e diz: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, continue falando. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que há dentro de mim, Deus sabe das minhas circunstâncias, Deus conhece o meu passado, Deus conhece o meu presente, Deus sabe o meu futuro, Deus sabe o que é que eu vou fazer amanhã, sabe o que Ele vai fazer, o que eu vou fazer depois de amanhã, para onde eu vou lá na quarta-feira. Deus sabe de tudo, porque Deus não é apanhado de surpresa, Deus não é pego de susto, apanhado de susto. A Bíblia fala que Deus chama as estrelas pelo seu nome. Deus conhece as estrelas, e são milhões e milhares de estrelas em cada galáxia. Deus sabe quantos fios de cabelo há na minha cabeça. Isso está ficando cada vez mais fácil, porque eles estão caindo, né? Mas Deus sabe a palavra da minha boca antes mesmo que eu a pronuncie. A Bíblia diz que Deus me viu no ventre da minha mãe quando eu ainda não tinha forma alguma. E é esse Deus, é nesse Deus que Paulo vai buscar, através da oração, forças. É nesse Deus que Paulo vai buscar o renovo do seu vigor. Veja que Paulo, como eu falei, é um exemplo importante para nós, que Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo sofreu naufrágio 3 vezes pelo menos, Paulo passou fome, Paulo passou frio, Paulo foi abandonado, Paulo foi desprezado, mas Paulo buscou forças em Deus através da oração. Aleluia. E agora,
A gente vê que Paulo uma vez estava perdido em Jerusalém, como lemos no texto anterior, citamos no texto anterior, ele entra no templo para orar. Quando ele tenta viajar e as portas estão fechadas, ele vai orar e Deus fala a ele em visão, a visão do Macedônio. Quando ele está no barco, em meio àquela confusão, em meio àquela situação de naufrágio, confusão generalizada, Paulo vai para o porão e vai orar. E Deus fala com ele. O segredo, irmãos, está em falar com Deus. E eu fiquei pensando, irmãos, por que eu oro tão menos do que deveria orar? Por que será que nós temos tão poucas experiências, às vezes, de oração, né? Nós temos, sei que eu tenho, você também deve ter, algumas experiências onde você orou e Deus lhe responde. Mas me faz pensar, me faz ver o quanto eu poderia orar mais, né? Isso nos leva a pensar, por que a gente ora tão pouco? Que Deus nos abençoe, irmãos, que nos ajude a reorientar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para buscarmos nele mesmo o vigor e a força para completarmos a nossa missão, para cumprirmos o nosso chamado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você ficasse em pé e você falasse com Deus nesse momento. Que você pensasse a esse Deus tão grandioso, como falamos, que controla o universo, que chama as estrelas pelo nome, que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus que te conhece, que conhece o que há no fundo do teu ser, no seu coração. E você falasse para Ele, Deus que te ama, mesmo sabendo do seu pecado, do meu pecado, mas Ele nos ama. Que nós podemos firmar o nosso coração nas promessas dEle, porque as promessas dEle não falham. Que Ele nos ajude a termos esse momento diário, esse momento de busca, esse momento de contato com aquele que é a fonte do vigor, com aquele que é a fonte do ânimo, que é aquele que é a fonte das forças. Quando as nossas forças se esvaem, quando o nosso ânimo desaparece e ficamos travados, amedrontados, aí nós podemos buscar em Deus, que é o nosso guia, que é o nosso refúgio, que é o nosso consolo, que é a nossa força. Ore por isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra, ela sempre fala ao nosso coração, e ela vai pelo íntimo, na divisão das juntas e das medulas, na divisão entre o espírito e entre a alma, Senhor. E ela, de fato, satisfaz, ela sacia o vazio, a necessidade de ti. Agora, Senhor, nós queremos continuar declarando, Senhor, declarando a nossa confiança em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Porque, Senhor, como dissemos, como lemos, Tu és o nosso Deus. E quem é esse? Quem é esse, o nosso Deus, para todo sempre? E Ele será o nosso guia até os fins. Que esse Deus é o nosso Deus para sempre. E Ele será o nosso guia, os que nos conduz, os que nos reorienta quando perdemos o norte, perdemos o sentido, perdemos a direção, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos nisso, Senhor. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma para o Teu agir, Senhor. Os nossos
nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Porque quando tu falas, por certo, Senhor, teremos implicações, teremos que sair da nossa zona de conforto, a nossa zona de conforto que tantas vezes nos impede de crescermos em todas as áreas da nossa vida. Estar na zona de conforto é sempre um perigo. Mas que tu nos ajude a novos desafios, a novas atitudes, a novas mudanças de hábito, a novas visões vindas de ti, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Te pedimos também agora pela semana que começa, Senhor. Ó Senhor, tu que conheces, que tens o passado, o presente e o futuro das tuas mãos. Cuide de cada um dos teus filhos, de cada uma das famílias da tua comunidade, da tua igreja aqui, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nome mais poderoso do universo, Jesus de Nazaré. Amém. Que Deus nos abençoe.